O Brasil importou mais do que exportou em 2014 e fechou o ano com déficit na balança comercial. 3 bilhões 930 milhões de dólares. A balança comercial brasileira fechou o ano em baixa. Em 2014, o Brasil comprou mais do que vendeu lá fora. A diferença entre importação e exportação foi de quase 4 bilhões de dólares. A balança comercial brasileira registrou em 2014 um déficit de 3 bilhões e 900 milhões de dólares, o primeiro resultado negativo desde o ano 2000. Todos nós sabemos que o setor que deu certo foi o setor da agropecuária brasileira. Melhoria da competitividade, fortalecimento da indústria, agregar valor ao nosso produto. Você pega um negócio e diz, o que é mais importante hoje? Você fabricar isso daqui ou o que tem dentro, que é o software e tudo mais? São os serviços. Você tem dois modelos de crescimento econômico. Você tem o que a gente chama de capitalismo de Estado, tá? E economia de mercado. Na economia de mercado, o setor privado resolve e tem liberdade de escolher os incentivos, os investimentos que quer fazer. Então o setor privado resolve investir na indústria de construção e detecta uma necessidade ali, certo? No capitalismo de Estado, o governo intervém. O governo diz aonde se deve investir, aonde pode, ele determina. Então hoje nós vivemos no Brasil que a gente chama de capitalismo de Estado. Há uma intervenção excessiva do governo na iniciativa privada de investimentos, de empreendedorismo, etc. Os governos, em geral, eles são... A gente diz que eles são gulosos. Né? Os governos dificilmente, seja o federal, sejam os estaduais, sejam os municipais, dificilmente abrem mão de tributos incorporados, de valores de carga tributária incorporada. É o país que você tem a maior tributação sobre os produtos. Você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você vai comprar 1 litro de leite, a carga tributária sobre esses produtos extrapola aí a casa de 30%, 40% em alguns casos. Eu vou dar um incentivo, né, no sentido de isentar as empresas, que é o que a gente está discutindo agora, a desoneração. Vou dar um incentivo para fazer crescer o setor de TI no país. Foi dado lá atrás. Hoje, esse incentivo está sendo questionado, que está custando muito caro para a União pelo resultado depois de 10 anos. Então, eu vou retirar esse incentivo. No que eu retiro esse incentivo, carga tributária está pesada. Todo mundo quer incentivo. Né? Eu quero incentivo para ter uma redução disso, redução daquilo, para o meu setor. Se você der um incentivo para todos os setores igualmente, o que acontece? Você só deprecia o câmbio. Porque você não melhora a competitividade. A necessidade da quantidade de dólar que você precisa é dada, não é bem dada, depende de condições várias, mas vamos dizer, para a indústria em si, né, você tem um espaço que você precisa para a geração de divisas. Se você der igualmente para todo mundo, é a mesma coisa que você pegar o câmbio e botar ele um pouco para cima. É isso. Então você teria que fazer um processo seletivo. O processo seletivo é sempre arbitrário, sujeito aos apadrinhados, os não são apadrinhados. É um setor que deu certo, é um setor que ele superou as dificuldades, conviveu com os absurdos praticados pelo governo, sempre taxando a mais o setor rural, não tendo os benefícios que se tem muitas montadoras, como por exemplo no estado de vocês, onde tem isenção de IPI, onde tem
ali benefícios também de outros fundos, incentivos de estados. Não, a agricultura, ela foi, pela sua capacidade, pela competência dos produtores rurais, se transformou hoje nesse único alicerce capaz de manter o Brasil em condições de quitar os seus compromissos. Então, a importância do agronegócio para o Brasil hoje é muito grande. O Brasil tentou se industrializar, está tentando. O Brasil está caminhando para outros rumos, mas cada dia mais o agronegócio vem se fortalecendo. Mas antigamente a gente ia para o exterior, o cidadão perguntava pelo jogo de futebol, nome de jogador, ou se não, carnaval no Rio de Janeiro. Hoje em dia não, hoje em dia eles já começam a conversar e perguntar como é que vocês conseguiram, qual é a produtividade de soja, como é que vocês estão conseguindo avançar hoje na pecuária de corte, chegando nessa proporção, hoje na qualidade da carne, no controle hoje sanitário dos seus produtos, enfim, hoje o Brasil passou a ser uma referência nessa área. O agronegócio quanto à mineração, que são os dois esteios basilares responsáveis pelo superávit da balança comercial, que são commodities que disputam o mercado internacional, tá certo? Tem um certo protagonismo no mercado internacional. Isso tem um preço para o país, tá certo? Isso tem um preço para o país, porque a cadeia produtiva desses dois arranjos produtivos, agronegócio, né? Soja, milho, tudo, principalmente a soja hoje que está muito forte, e o minério, principalmente o minério de ferro, que é lá do meu estado, do Pará, Carajás. Você tem agregação de valor, a geração de emprego é muito baixa disso, é uma cadeia produtiva que não agrega muito valor, né? A situação, a extração desses grãos, ela está toda mecanizada, e a produção do minério de ferro é uma multinacional, que é a Vale do Rio Doce, agora Vale, né, que pega isso in natura e manda para o exterior, praticamente. A cadeia produtiva não tem nenhum processo de beneficiamento, tanto que o estado do Pará produz 42 milhões de toneladas de minério de ferro ano e não consegue produzir uma calota de carro, uma panela de pressão, por exemplo, entendeu? Quer dizer, ou seja, a cadeia produtiva dela é muito baixa, muito baixa. Esse ferro sai in natura, né? Você pega, por exemplo, o café. O café é uma commodity, né? Na verdade, o Brasil é o maior produtor mundial de café e exporta 35% do café do mundo, só que em grãos verdes. Nós recebemos, em média, $100 por saca, tá? Ou seja, R$320, vamos dizer assim, por saca. Uma saca tem 60 quilos, nós recebemos 5 reais por quilo de café. Esse mesmo café verde que vai para o exterior, sem mexer nada, a Suíça revende por 180, a Itália por $160, já tem um lucro extraordinário, porque eles detêm a distribuição. Quando você pega, por exemplo, o café solúvel ou encapsulado, tá? Duas empresas detêm 75% do comércio, a Nestlé e a Maxo. Então, você pega, por exemplo, o café encapsulado, você paga R$420 o quilo, e a gente vende por R$5 o quilo. Cara, não tem nenhum valor agregado na exportação. Então você tem que exportar cada vez maiores quantidades para manter a receita. Quando cai a cotação das commodities no mundo, cai o preço do minério de ferro, soja e tal, você tem esses déficits enormes na balança comercial. Vamos escolher a agricultura como um motor de desenvolvimento. Não adianta ser aquela agricultura da enxada, né? Do cara capinar com uma enxada, sem tecnologia, sem nada, sem pesquisa agropecuária, com variedades, sem transgenia. Então não adianta ser uma agricultura ultrapassada. Certo? A agricultura é uma vocação natural no Brasil, é uma vocação natural. Nós temos uma insolação que poucos países, raríssimos países têm no mundo. Nós temos uma condição hídrica que ninguém tem no mundo,
né? E terras férteis, poucos países têm no mundo. Então, é uma vocação natural? É uma vocação natural. Mas pode ficar séculos ali parada. Como o petróleo, a gente sempre teve petróleo. Então, na década de 50, vocês são muito novos, né? Mas tinha muito um debate se o petróleo é nosso. Não podia deixar ninguém extrair o petróleo. Mas não adianta ele ser nosso até lá de baixo. E daí que ele é nosso, está lá embaixo, né? Você tem que extrair, fazer dos bens e das riquezas que você tem alguma coisa produtiva que faça o país crescer, né? E aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico nós estamos discutindo alguns temas com relação à melhoria da competitividade, fortalecimento da indústria, agregar valor ao nosso produto, investir em inovação e tecnologia. Esse é o caminho que o Brasil precisa tomar para que a nossa balança seja muito mais equilibrada ou superavitária e dessa forma agregar valor e riqueza para a população brasileira. Acho que tem que voltar um pouco, sair lá por 1950 mais ou menos. Que no Brasil teve um programa na década de 50, a CEPAL, não sei se vocês conheceram, a CEPAL era um órgão latino-americano que ficava basicamente sediado no Chile, né? E que se fez um programa naquela época que era um programa de substituição de importações. Era fazer uma industrialização forçada do Brasil. Então você tinha uma pauta de importação, você colocava alíquotas altas, dava uma barreira muito grande para a produção local. E aí desenvolveu a indústria brasileira forte, a indústria automobilística em 56 começou, muito forte, tudo foi até a década de 80, isso daí. Nós temos alguns problemas sérios no Brasil de logística, né, que nos deixam menos competitivos. Nós somos muito competitivos, mas nos tiram um pouco da nossa competitividade. A logística, a infraestrutura brasileira para o escoamento dessa safra, que cresce ano a ano, né? E o Brasil, então, eu acho que com todas essas dificuldades e com a maturidade que o agronegócio adquire nesse momento, nós precisamos pensar em intensificar essa matriz na industrialização. Nós já fazemos isso com alguns setores, como frango, suínos, né, aves, suínos. A indústria é o contrário. Ela não é priorizada por falta de competitividade internacional, pela alta carga tributária que incide sobre a sua produção e também pela grande concorrência que nós temos dos tigres asiáticos, principalmente a China. Então, a nossa indústria tem caído por vários semestres, alguns anos, a sua importância dentro da economia por esses fatores. Agora, por que ela perde também? Por falta de infraestrutura, pelos altos custos do transporte, pelos altos custos da folha de pagamento, pela carga tributária excessiva. Então, esse conceito de que a indústria é o motor de desenvolvimento é um negócio datado daquela época. A indústria tem uma importância muito grande. A indústria foi perdendo a importância. Eu vi que até na pergunta de vocês colocam isso daí. Mas é um fenômeno que não é só brasileiro, não. Quer dizer, a indústria no Brasil, há 10 anos atrás, representava 17% do PIB. Hoje representa 11% do PIB. Mas nos Estados Unidos representa 17% do PIB. E principalmente na área de serviços. O Brasil está começando a se destacar muito em serviços. Pouca gente sabe disso, mas hoje, com a recessão da indústria, serviços respondem por 70% do produto interno bruto. Quando eu falo serviços, serviços profissionais. Os serviços profissionais de tecnologia da informação, marketing, enfim, uma série de serviços. Você pega um negócio e diz, o que é mais importante hoje? Você fabricar isso daqui ou o que tem dentro, que é o software e tudo mais? São serviços, né?
Então isso aqui hoje é fabricado na China, uma empresa que fabrica para a Apple, para todo mundo, né? Então, o que acontece? Nós temos que transformar conhecimento em crescimento. Hoje existe um divórcio muito grande entre escola e indústria, tá? Ou seja, a escola, a universidade faz as suas pesquisas puras, a indústria está voltada para o mercado e esses dois atores não se comunicam tanto quanto deveriam. Então, a indústria tem que dialogar mais com o governo, mais com a universidade. Os três juntos fazendo planos estratégicos para transformar o conhecimento em desenvolvimento. O que empurra a gente para frente é a inovação. E a inovação é basicamente conhecimento, né? Por exemplo, a verticalização no estado do Pará é fundamental. E a partir da verticalização, por exemplo, a necessidade de construção de uma escola técnica na área da engenharia mineral, não é? O conhecimento acadêmico vai ter que ser amplificado para poder dar conta de responder à mão de obra qualificada para ser utilizada nessa cadeia produtiva, tá certo? Você gera uma série de outras vantagens. Quer dizer, na hora que você tem essa população tendo a oportunidade de fazer, quer seja um curso de graduação, quer seja uma escola técnica especializada em torneiro mecânico de alta temperatura, por exemplo, que nós não temos na região, isso é uma forma indireta de você agregar valor e fazer distribuição de renda, fazer política social, não é? Porque você amplia o mercado de trabalho, qualifica esse mercado de trabalho diante da competição desonesta e injusta que tem aí, enfim, quer dizer, muda muita coisa, na minha opinião, no sentido positivo. Eles tiveram lá, eles têm até hoje, mas têm desde o início da indústria, até porque eles foram localizar a indústria, se for pensar, o lugar menos recomendado, se você fazer um projeto de localização, você nunca ia botar lá no interior de Santa Catarina, entre um lugar que tem transporte, extremamente difícil para chegar a matéria-prima, não tinha um centro de desenvolvimento tecnológico grande. Eles nasceram lá, até pela necessidade, eles criaram uma escola técnica lá. Hoje não, já há vários anos, sei lá, mais de 20 anos que eu estou lá, deve ser uns 25, 30 anos. Tem uma escola que o jovem entra com 15 anos lá, recebe uma remuneração só para estudar. E ele fica dos 15 aos 18 estudando mecânica, eletrônica, noções básicas de eletrônica, mecânica, elétrica. E ele se forma lá, aos 18 anos, o curso, vamos dizer, profissionalizante, né? E é super demandado, sei lá, tem 20, 30 candidatos para cada vaga. E ao fim desse período ele pode ficar na vaga, pode não ficar na vaga, não é obrigatório ele ficar. Mas a verdade é que a grande maioria fica. Então ela forma uma mão de obra técnica muito boa, ela tem um alto grau de pessoas com formação de engenharia, com especializações, tem acordos com universidades alemãs. Então, são uma empresa que sempre se preocupou com o desenvolvimento tecnológico dela e não ficou o tempo todo lamentando que falta apoio, falta apoio, falta apoio. Vai ter esse apoio? Eu acho que não. Então, sim, o Brasil tem oportunidades, pode crescer muito, principalmente o setor de serviços, pequena e média empresa. Né?